O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estava junto Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus lhes disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixe. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e o pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos, queridos irmãos e irmãs, nessa celebração que estamos celebrando, oitava da Páscoa, sexta-feira, tempo pascal. Queridos irmãos e irmãs, que essa palavra nos ajude a celebrar a Páscoa. Celebrar a Páscoa, como a liturgia nos diz, este é o dia que o Senhor fez para todos nós. Alegremo-nos e nele exultemos. E a palavra nos pergunta hoje para que possamos entender a primeira leitura. Que tal? Como está? A cada um tem que responder. Não é? Que tal? Está feliz ou está triste? Por que está triste? Tu recebeu tanta palavra? Tu celebrou a Páscoa do Senhor? Tu acredita que Cristo está ressuscitado? Por que tu choras? Ou Jesus Cristo está morto dentro do seu coração? Ou tu não acredita que Jesus Cristo está ressuscitado?
Essa é uma pergunta que devemos responder, queridos irmãos e irmãs. Como ouvimos na primeira leitura, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo que foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, e que pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vos crucificastes, e que Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante de vós. Pensou? Pedro já, em vez de justificar alguma coisa, ele mesmo vai acusar. Aquele que vocês matastes está ressuscitado. E pode matar todo mundo. Quer dizer, pode matar todo mundo. Temos garantia da ressurreição dos mortos. E Cristo, que foi anunciado através de Moisés e dos profetas e dos salmos, que hoje ele está ressuscitado. O que quer dizer estar ressuscitado? Já está. Que te convida a ressuscitar. Se tu não ressuscita, problema teu. Engraçado. Porque já foi anunciado. Não somente anunciado, foi realizado. Foi entregue à morte. Ele tem poder de ressuscitar. E agora, porque tu não acredita, porque tu não abraça a Cristo, porque tu não acredita, porque chora. Jesus Cristo venceu a morte. O que quer dizer vencer? Vencer. Aquele círculo da morte, a incapacidade do homem e da mulher de amar, aquele que está preso nesse círculo, que a morte foi rompido. Já não tem mais razão de cada um de nós de dizer que não posso, porque não é querer de ti e meu querer, o querer de Deus ele rompeu. Não é para querer, mas temos que apropriar o querer de Deus, que falamos que fazer a sua vontade. Queremos fazer a vontade de Deus, mas na prática nada. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Por isso que Jesus Cristo vai falar através dos apóstolos que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. Que é esse pedra angular? A própria história de cada um de nós. Aquele que o Senhor coloca na nossa vida, e aí está Cristo ressuscitado. Se o outro está morto, o poder de Jesus Cristo ressuscita. Por isso que tu dá a paz. Como você vai dar a paz se você não tem paz? Por isso tu tens que pedir a paz. Tempo da Pascal e tempo da alegria. Por isso que na igreja primitiva, mais perseguição, mais gente. Porque não é por fanatismo. É uma experiência pessoal da vida, na vida. Hoje celebramos aniversário
de Ângela. E no outro lado, 7º dia, Vitor e Antônia. Já contempla a face de Deus. Toda a justiça está nas mãos de Deus. Ninguém pode mais julgar. Ninguém, ai, coitado, ai, que assim. Está nas mãos de Deus. Por isso que não há motivo de cada um de entristecer, mas motivo de cada um de agradecer, graças a Deus, que hoje eu tenho assim, graças a Deus, que ainda tempo para começar. Aquele que não preparou a Páscoa, hoje é tempo pascual, celebra. E aquele que celebrou a Páscoa, preparou a Páscoa, continuando, alegrando com o Senhor, acima da morte de cada um de nós. Por isso Jesus Cristo vai dizer, lançai as redes, lançar, e lançar, obedecer. Obedecer. Não obedece a sua vontade, mas obedece à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na sua vida hoje, especialmente na vida matrimonial? Que tu ame uns aos outros. Porque a mulher não é teu inimigo. O marido não é teu inimigo. O teu inimigo é aquele que roubou a alegria de vocês. Por isso você vai atrás do seu inimigo. Não é o seu marido o teu inimigo. Não é como o mundo. Homem secularizado. Se não te ama, não tem mais amor, não tem mais não sente, vai, larga. Assim é o mundo. Para Jesus Cristo, não. É pedra angular. Essa é a sua salvação. Aí está a sua salvação. Por isso que, perante a palavra, queridos irmãos e irmãs, abracemos a fé. Porque pela fé, não é olhar para os olhos do mundo, mas olhos da fé. Por isso Jesus Cristo, aquele que obedece, lançai as redes, os discípulos lançaram e não conseguem mais. Nem conseguiram puxar de tantas quantidades de peixes. Cristo, aquele que caminha conosco. Cristo, aquele que tem poder sobre a morte. Não é a morte neste mundo. A morte, que quer dizer, a morte, a passagem de cada um de nós nesta vida como para a casa do Pai. E não somente a passagem na vida neste mundo para a casa do Pai, a morte de cada um de dar o direito quando o outro não tem direito. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Quando o outro não tem direito, aquele cristão que dá direito ao outro. Como Jesus Cristo, eu mereço o inferno, me deu direito. O perdão dos pecados. Que o mundo não tem esse poder para perdoar. Não tem esse espírito de perdoar. Para o mundo, ele perdoa quando ele ganha. Se não ganha, tchau. Se tu não serve para nada, tchau. Ele é ganancioso, tem que ganhar. Para Deus, temos que aprender a perder, porque perder ganharás. Perder as coisas nesse mundo, perder o seu orgulho, a sua prepotência, o modo de pensar e pensar bem daquele que te deu a vida, que Deus, Jesus Cristo. Por isso, nesse tempo de Pascal, tempo de alegria, os nossos irmãos, rezemos uns pelos outros
E rezemos especialmente pelos nossos entes queridos que já partiram nesta vida, porque acreditamos na ressurreição dos mortos, a vida eterna. Não tem, não? Está já nas mãos de Deus, está em julgamento, não em julgamento do mundo. Por isso a misericórdia de Deus, que possamos se alegrar, essa alegria que brota no coração de cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, quando esta palavra é anunciada pela igreja, pela mãe igreja. Arde o seu coração, ressuscita, expulsam os seus demônios, a sua prepotência e, na humildade, acreditar, crer em Cristo. Por isso, tanta gente acreditaram da ressurreição de Jesus Cristo. Começaram a caminhar como discípulos de Jesus, junto com a igreja. Quando falamos igreja, Pedro, a pedra fundamental que nenhum poder do mundo, do inferno, nunca destruirá a igreja de Jesus. Pode me matar, pode te matar. Coronavírus pode te matar, mas após a morte física, quer dizer, a corrupção neste corpo, a vida eterna não tem mais. Por isso Jesus Cristo aparece em qualquer momento, porque está ressuscitado, ele ultrapassa a condição humana. Quando falamos condição humana, o tempo e espaço, não terás mais tempo. Por isso que alegremos. Oitava da Páscoa, e o dia que o Senhor fez para todos nós, o primeiro dia da semana, por isso se chama primeiro dia da semana, que Deus criou o mundo, e o homem e a mulher, toda a criação, no sétimo dia, um dia, o primeiro da semana, Cristo ressuscitado, o dia da ressurreição, não tem mais. Por isso antecipar a vida eterna. Quando que tu está triste, pensa, a Páscoa do Senhor. Faça isto em minha memória. Celebrar a Eucaristia e colocar no coração de Deus. Transforma o meu coração. Transforma essa crise. Transforma a minha tristeza no seu corpo. Faça isto para a remissão dos seus pecados. E comei, beber, comer, saborear, engolir, triturar, e para ser alimento na vida de cada um, esse alimento espiritual. E louvemos ao Senhor e agradecemos porque nos dá uma palavra potente para que possamos também cantar. E a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Não rejeitar esta pedra, não rejeitar na sua vida o sacramento que o Senhor te deu. O matrimônio, o batismo de cada um de nós, que somos filhos de Deus, de fato somos. Por isso, se de fato somos, vivei ou viver como filhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.